Olá! Neste vídeo falaremos sobre Anne Frank. Embarque nessa em mais um Você Conhece. Anneliese Marie Frank, também conhecida como Anne Frank, nasceu em Frankfurt, na Prússia, República de Weimar, em 12 de junho de 1929. Ela era a filha mais nova de Otto Heinrich Frank e Edith Hollander Frank, e tinha uma irmã mais velha chamada Margot. A família Frank era de origem asquenazita, e seguia uma forma liberal do judaísmo, vivendo em uma comunidade assimilada com outros cidadãos judeus e não-judeus, de diversas religiões. Edith e Otto eram pais dedicados que valorizavam a educação e mantinham uma extensa biblioteca em sua residência. Eles incentivavam suas filhas a lerem desde cedo. O patriarca da família era um veterano de guerra, que havia servido o exército imperial alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi promovido a tenente após se destacar na Batalha de Cambrai. Depois da guerra, Otto Frank e seus irmãos assumiram a propriedade de um banco de negócios que pertencia anteriormente ao seu pai, de onde vinha a maior parte da renda da família. No entanto, o negócio sofreu um declínio nos anos 1930, como resultado da Grande Depressão. Em março de 1933, após a vitória do partido liderado por Adolf Hitler nas eleições federais e a nomeação dele como chanceler da Alemanha, houve uma série de manifestações antissemitas massivas no país, o que levou a família Frank a considerar seriamente a possibilidade de emigrar. Inicialmente, Edith se mudou com as filhas para a casa de sua mãe, Rosa Hollander, localizada em Arnhem, uma cidade próxima à fronteira com a Bélgica e os Países Baixos. Otto permaneceu em Frankfurt enquanto recebeu uma proposta para começar uma empresa em Amsterdã. Ele decidiu se mudar para organizar o negócio e encontrar um lugar para acomodar sua família. Depois de abrir uma filial da Opekta Works, especializada na comercialização de pectina, um ingrediente usado para fazer geleias, ele encontrou um apartamento no bairro de Rivierenbuurt, onde a maioria dos judeus de origem alemã havia se estabelecido. Em dezembro de 1933, Edith e Margot se reuniram com o patriarca da família em Amsterdã, enquanto Anne permaneceu com sua avó até fevereiro de 1934. A família Frank fazia parte do grupo de 300 mil judeus que deixaram a Alemanha entre 1933 e 1939. Em Amsterdã, as crianças foram matriculadas em escolas diferentes. Margot frequentava uma instituição pública, enquanto Anne estudava em um instituto que utilizava o método Montessori, uma técnica pedagógica desenvolvida por Maria Montessori, que havia sido expressamente proibida no início do Terceiro Reich. Embora tenha enfrentado dificuldades iniciais com o idioma neerlandês, Margot se mostrou uma boa aluna, com habilidades em matemática, enquanto Anne se destacava em história e gostava de ler e escrever. Segundo Renelle Goslar, uma das colegas de classe de Anne Frank, a jovem costumava escrever frequentemente, mas protegia seu trabalho e se recusava a discutir sobre seu conteúdo. Margot e Anne Frank tinham personalidades diferentes, sendo Margot educada, tímida e dedicada aos estudos, enquanto Anne era franca, enérgica e extrovertida. Em 1938, Otto decidiu expandir seus negócios e iniciou uma nova empresa chamada Pectacon, especializada na comercialização de ervas, sais de decapagem e temperos mistos usados na produção de salsichas. Para isso, ele contratou Hermann van Pels como consultor de especiarias, que havia fugido com sua família após o início das perseguições aos judeus em Osnabrück, na Baixa Saxônia, onde trabalhava como açougueiro. Ambos se tornaram amigos próximos e costumavam organizar reuniões aos sábados para ajudar os novos refugiados judeus, de origem alemã, a se integrarem à cidade. No ano seguinte, a avó de Anne, Rosa Hollander, mudou-se para a residência dos Franks. Em maio de 1940, os Países Baixos foram invadidos pela Alemanha, e sob ocupação do regime nazi, iniciaram-se perseguições aos judeus, com a implementação de leis restritivas e discriminatórias, bem como registros obrigatórios e segregação. Por exemplo, Anne e Margot foram proibidas de continuar frequentando as escolas em que estavam matriculadas e foram direcionadas para escolas separadas para judeus. Além disso, elas eram obrigadas a usar a estrela de Davi costurada em suas roupas. Em abril de 1941, Otto transferiu suas ações e liquidou suas empresas para evitar que fossem confiscadas por serem propriedades de um judeu. Ele transferiu seus ativos para Jan Gis, um de seus principais colaboradores, mas os lucros continuaram com poucas mudanças e foram suficientes para sustentar a família, apesar de terem uma renda mínima. Durante esse período,
Otto tentou obter vistos para os Estados Unidos para sua família. No entanto, o pedido nunca foi processado devido ao fechamento do consulado norte-americano em Roterdã após a Batalha dos Países Baixos. No começo de 1942, após a morte de sua avó Rosa Hollander, Anne passou a frequentar uma escola exclusiva para judeus, o que a impediu de se relacionar com crianças de outras origens étnicas. Em seu aniversário de 13 anos, em 12 de junho, seus pais lhe deram um livro de autógrafos que ela havia visto na vitrine de uma loja e se interessado. Encadernado em tecido xadrez vermelho e branco, Anne decidiu usá-lo como um diário e deu o nome de Kitty. Ela começou a escrever nele em 20 de junho, relatando principalmente os acontecimentos cotidianos de sua vida, mas também descrevendo as mudanças no bairro e as restrições impostas aos judeus pelo governo de ocupação nos Países Baixos. Anne sonhava em se tornar atriz e assistia filmes como um de seus passatempos favoritos, mas desde 8 de janeiro de 1941, os judeus estavam proibidos de frequentar cinemas. À medida que as perseguições aos judeus se intensificavam, Otto Frank começou a planejar a mudança de sua família para quartos secretos no edifício comercial que abrigava sua filial da Opekta Works. Contudo, em 5 de julho de 1942, Margot Frank recebeu uma notificação do Escritório Central de Imigração Judaica, ordenando que ela fosse encaminhada para um campo de concentração, o que forçou a família a adiantar seus planos. Antes de se esconderem, Anne entregou alguns pertences para a vizinha, incluindo um livro, um jogo de chá e uma lata de bolas de gude, pedindo que ela os guardasse temporariamente, dizendo: "Estou preocupada com minhas bolas de gude, porque tenho medo que elas caiam em mãos erradas. Você poderia guardá-las para mim por um tempo?" Além disso, a família Frank deixou um bilhete pedindo que adotassem o gato da família, com informações falsas sugerindo que tinham se mudado para a Suíça. No dia 6 de julho de 1942, a família Frank dirigiu-se ao local de esconderijo. Para dar a impressão de que haviam saído repentinamente, os cômodos do apartamento foram deixados em um estado de desordem. Como o uso de transporte público era proibido para judeus, a família caminhou 4 quilômetros até as instalações da Opekta Works. Para transportar o maior número de peças possível, eles usaram várias camadas de roupas, evitando carregar malas. O anexo secreto era composto por 3 andares de acomodações ocultas, com 2 quartos pequenos e um banheiro no primeiro andar, e uma grande sala com outra menor ao lado no andar superior, com uma escada que levava ao sótão. Para manter o local em segredo, a entrada foi escondida por uma estante de livros que fazia parte de um dos escritórios da Opekta Works. Apenas um pequeno grupo de pessoas, incluindo os funcionários da empresa, Mip Gies, Victor Kugler, Johannes Kleiman e Bepp Voskuil, sabiam sobre as acomodações ocultas e ajudavam a família Frank com alimentos e outras necessidades diárias. Johannes Hendrik Voskuil e Jan Gies, embora não fossem funcionários da empresa, eram considerados confiáveis pelos Franks e também desempenharam um papel importante na sobrevivência da família, fornecendo informações sobre a guerra e o cenário político. Em seu diário, Anne reconheceu a coragem e a dedicação dessas pessoas, que arriscavam a própria vida para proteger os judeus escondidos. Todos sabiam que, se descobertos, poderiam enfrentar a justiça e serem condenados à pena de morte. Em seguida, houve a chegada de novos ocupantes ao esconderijo. Em 13 de julho, a família Van Pels se juntou aos Franks, e no final do ano, Fritz Pfeffer, um dentista e amigo das famílias, também se juntou a eles. Inicialmente, Anne ficou animada com a perspectiva de ter novos companheiros de confinamento, mas rapidamente surgiram tensões dentro do grupo, que era forçado a viver em condições precárias. Ao longo do período de isolamento, ela entrou em várias discussões com Auguste Van Pels, criticando principalmente sua postura insensata. Além disso, ela começou a considerar Pfeffer insuportável após compartilhar um dos quartos com ele, e Hermann e Pfeffer foram reprovados por suas atitudes egoístas, especialmente em relação ao consumo de alimentos do grupo. Apesar de inicialmente ter rejeitado Peter Van Pels, Anne acabou desenvolvendo um relacionamento com ele, dando seu primeiro beijo e iniciando um romance. No entanto, seus sentimentos por ele começaram a diminuir à medida que ela questionava se eram genuínos ou se eram apenas resultado do confinamento compartilhado. Otto relembra que a jovem estabeleceu um vínculo estreito com cada um dos ajudantes, e ela aguardava ansiosamente por suas visitas diárias, especialmente as de Bepp Voskuil, com quem costumava cochichar pelos cantos.
Anne Frank melhorou sua escrita e passou a analisar suas relações com a família e amigos no esconderijo. Ela desenvolveu um vínculo emocional mais forte com seu pai e expressou ciúmes em relação à sua irmã mais velha, Margot. Com o tempo, as irmãs se aproximaram e Anne escreveu em seu diário que Margot estava se tornando uma verdadeira amiga. Edith Frank, a mãe de Anne, era frequentemente criticada pela filha em seu diário. Em novembro de 1942, Anne descreveu o desprezo que sentia por sua mãe, mas, mais tarde percebeu que elas tinham diferenças que precisavam ser respeitadas e que as brigas eram resultado de mal-entendidos e atitudes de ambas. A partir desse momento, Anne passou a tratar Edith com mais tolerância e respeito como mãe. Durante o tempo em que estiveram escondidas, as irmãs Frank mantiveram seus estudos e planejavam retomar a escola assim que a guerra acabasse. Margot estudou taquigrafia à distância com o nome de Bep Voskuil e obteve boas notas. Anne passou a maior parte do tempo lendo, estudando e escrevendo em seu diário, no qual não só narrava eventos, mas também descrevia seus sentimentos, crenças, sonhos e ambições, compartilhando assuntos que não podia compartilhar com ninguém. Conforme amadurecia, sua confiança como escritora aumentava e ela passou a escrever sobre assuntos mais abstratos, como sua crença em Deus e sua visão sobre a natureza humana. Em 5 de abril de 1944, Anne escreveu sobre o seu desejo em tornar-se uma jornalista ou escritora. Eu finalmente percebi que devo fazer o meu trabalho escolar para não ser ignorante, para seguir em frente com a vida, para me tornar uma jornalista, porque é isso que eu quero. Eu sei que posso escrever, mas resta saber se eu realmente possuo talento. E se eu não tenho talento para escrever livros ou artigos de jornal, sempre poderei escrever para mim mesma. Mas quero alcançar mais do que isso. Eu não posso imaginar vivendo como minha mãe ou a senhora Van Damme e todas as mulheres que fazem os seus trabalhos e são esquecidas. Eu preciso ter algo além de um marido e filhos para me dedicar. Quero ser útil ou divertir todas as pessoas, mesmo aqueles que nunca conheci. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. E é por isso que eu sou tão grata a Deus por ter me dado esse dom que posso usar para me desenvolver e expressar tudo o que está dentro de mim. Quando eu escrevo, posso me livrar de todas as minhas preocupações. Minha tristeza desaparece, meus espíritos são renovados. Mas, e essa é uma grande questão, algum dia serei capaz de escrever algo extraordinário, irei me tornar uma jornalista ou escritora. No dia 4 de agosto de 1944, o anexo secreto onde a família Frank, os Van Pels e Fritz Pfeffer se escondiam foi invadido por um grupo da polícia alemã liderado por Karl Silberbauer, do Serviço de Inteligência da Organização Paramilitar do Partido Nazi. Todos foram presos, interrogados e passaram a noite na sede da RSHA. No dia seguinte, foram transferidos para a superlotada prisão Reis van Beveren, em Veteringshans, e em 7 de agosto, foram levados para o campo de concentração de Westerbork, onde foram considerados criminosos por terem vivido em um esconderijo. Como consequência, foram enviados para o quartel de punição para realizarem trabalho forçado. Apesar de rumores constantes de que um informante havia traído a família Frank e os outros escondidos no anexo secreto, a fonte da informação que levou à invasão pelas autoridades nunca foi descoberta. No dia 3 de setembro de 1944, os membros do anexo secreto foram incluídos no último grupo a ser deportado do campo de concentração de Westerbork para Auschwitz, em uma viagem que durou 3 dias. Nesse transporte também estava Blom Eversende, que havia se tornado amiga de Anne e Margot na escola judaica em 1941. Blom recorda ter visto frequentemente as irmãs com Edith Frank, em Auschwitz. Após chegarem em Auschwitz, a Schutzstaffel os separou por gênero e idade, deixando Otto Frank isolado de sua família. Os que foram considerados aptos para trabalhar foram admitidos, enquanto os inaptos foram executados. De acordo com relatórios divulgados, mais da metade dos passageiros, incluindo todas as crianças menores de 15 anos, foram enviados para as câmaras de gás. Anne, que havia completado 15 anos 3 meses antes, foi uma das pessoas mais jovens a ser poupada da morte. Ela não sabia que todo o grupo do anexo secreto havia sido selecionado para trabalhar forçadamente, e imediatamente, presumiu que seu pai, com mais de 50 anos e não particularmente robusto, teria sido executado após a separação.
Anne foi obrigada a se despir junto com outras mulheres e garotas para passar por um processo de desinfecção, além de ter sua cabeça raspada e ser tatuada com um número de identificação em seu braço. Durante o dia, eram forçadas a trabalhar como escravas, carregando pedras e rolos de grama, enquanto à noite eram amontoadas em barracas superlotadas. Algumas testemunhas relataram que Anne se tornou uma garota retraída e triste, especialmente quando viu crianças sendo levadas para as câmaras de gás, enquanto outras disseram que ela demonstrava frequentemente uma postura forte e corajosa. Apesar da situação difícil, sua personalidade extrovertida e confiante permitiu que conseguisse mais rações de pão para sua mãe e irmã. No campo de concentração, as doenças se tornaram cada vez mais comuns, e Anne acabou contraindo uma infecção grave de sarna em sua pele. Como resultado, ela e sua irmã Margot foram transferidas para a enfermaria, um lugar sombrio e infestado de ratos. Edith parou de comer, guardando cada pedaço de comida para suas filhas e passando alguns alimentos para elas através de um buraco na parede nos fundos da enfermaria. Em outubro de 1944, as três foram selecionadas para embarcar em um trem com destino a um campo de trabalho na Alta Silésia. No entanto, Anne não recebeu permissão para se juntar a elas devido à sua condição de saúde ainda não ter melhorado, levando sua mãe e irmã a decidirem permanecer em Auschwitz. No período entre outubro e novembro de 1944, as seleções de mulheres começaram para transferi-las ao campo de concentração de Bergen-Belsen. Mais de 8.000 mulheres, incluindo Anne, Margot e Auguste Van Pels, foram transportadas para lá. Infelizmente, Edith Frank foi deixada para trás e acabou falecendo de fome. Com o aumento da população em Bergen-Belsen, foram erguidas tendas para acomodar o grande número de prisioneiros, e as doenças no campo se tornaram cada vez mais comuns. Em Bergen-Belsen, Anne teve um breve reencontro com duas amigas, Hannele Goslar e Nanette Blitz, que estavam confinadas em outra área do campo. Ambas sobreviveram à guerra e recordaram as breves conversas que tiveram com Anne através de uma cerca. Blitz descreveu Anne como careca, magra e trêmula, enquanto Goslar notou que Auguste Van Pels estava com elas, cuidando de Margot, que estava gravemente doente naquele momento. Blitz e Goslar lembram que Anne acreditava que seus pais estavam mortos e já não desejava viver. Goslar estima que seus encontros com Anne ocorreram no final de janeiro ou início de fevereiro de 1945. No começo de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou por todo o campo de concentração, matando cerca de 17.000 prisioneiros, e outras doenças, incluindo febre tifoide, também eram frequentes. Devido a essas condições, não é possível determinar a causa exata da morte de Anne e Margot. Testemunhas afirmam que Margot caiu da cama em seu estado debilitado e morreu pelo impacto, e sua irmã faleceu um dia depois. As datas exatas das mortes são desconhecidas. De acordo com testemunhas oculares do campo de concentração de Bergen-Belsen, elas começaram a exibir sintomas de tifo em 7 de fevereiro. As autoridades de saúde afirmam que infectados pela doença que não se tratam podem morrer até 12 dias após o início dos sintomas. Em 15 de abril de 1945, prisioneiros do campo foram libertados pelo exército britânico, e o local foi queimado para impedir a propagação das doenças. Anne e Margot foram enterradas em valas comuns em um local desconhecido, juntamente com outros mortos e executados. Depois da guerra, estima-se que apenas 5.000 dos 107.000 judeus deportados dos Países Baixos sobreviveram ao Holocausto. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Otto Frank foi o único membro do anexo secreto que sobreviveu. Ao retornar aos Países Baixos, ele foi acolhido por Jean e Miep Gis, amigos que o ajudaram durante o período em que estiveram escondidos, enquanto tentava encontrar sua família. Ele descobriu que sua esposa havia morrido em Auschwitz, mas continuou esperançoso quanto à sobrevivência de suas filhas. Depois de algumas semanas de busca, descobriu que Anne e Margot também haviam morrido. Ele também tentou descobrir o destino dos amigos de suas filhas e ficou sabendo que muitos deles haviam sido mortos, como Sunny Lederman, frequentemente mencionada no diário de Anne Frank, que foi morta em uma câmara de gás com seus pais, sendo sua irmã Bárbara a única sobrevivente da família. Outros parentes de Otto e Edith que haviam fugido da Alemanha para a Suíça, Reino Unido e Estados Unidos durante a década de 1930 também sobreviveram à guerra. Após a confirmação da morte das irmãs Frank pela Cruz Vermelha em julho de 1945, Miep Gis entregou a Otto,
o diário de Anne e um maço de notas soltas que ela havia recolhido, na esperança de devolvê-los a ela. Otto ficou surpreso ao perceber que Anne manteve um registro tão preciso e bem escrito durante o tempo em que estiveram escondidos, descrevendo o processo de leitura como doloroso. Ele reconheceu os eventos narrados no diário e lembrou que já havia ouvido alguns dos episódios mais divertidos narrados em voz alta por sua filha. Otto observou que, através do diário, viu pela primeira vez o lado mais privado de sua filha, aquele que ela nunca compartilharia com ninguém. Para mim foi uma revelação. Eu não tinha ideia da profundidade de seus pensamentos e sentimentos. Ela guardou todos esses sentimentos para si mesma. Movido pelo constante desejo de sua filha em tornar-se uma autora, ele começou a considerar a possibilidade de publicá-lo. Otto utilizou as folhas originais do diário de Anne, conhecidas como versão A, combinadas com as partes editadas por ela após o anúncio no rádio, chamadas de versão B, para produzir a primeira versão divulgada do diário. Ele preservou os nomes criados por Anne para os membros do anexo secreto. O diário foi entregue para Anne Romain Verschoor, uma historiadora que tentou sem sucesso publicá-lo. No entanto, Jean Romain, um jornalista, escreveu um artigo sobre o diário, que atraiu a atenção de editoras. A primeira edição foi lançada nos Países Baixos em 1947 e teve sucesso comercial. Em 1950, foram lançadas mais 5 edições e o livro estreou em outros países. Em 1952, foi lançado no Reino Unido e nos Estados Unidos após ser rejeitado por várias editoras. O livro foi aclamado pela crítica no Japão e se tornou uma figura cultural importante no país. Uma peça de teatro baseada no diário foi desenvolvida por Francis Godrich e Albert Hackett, recebendo o prêmio Pulitzer em 1955. Em 1959, foi feita uma adaptação cinematográfica do diário que ganhou 3 prêmios do Oscar. O livro se tornou um objeto de estudo em escolas dos Estados Unidos e ajudou a preservar a sua história para futuras gerações. Anne Frank deixou um legado incrível, apesar de sua curta vida interrompida tragicamente. Seu diário se tornou uma das mais importantes e famosas obras literárias sobre o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, transmitindo a história de uma maneira que impactou e educou milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, a sua história pessoal e de sua família tornaram-se um símbolo da luta contra a opressão, a discriminação e a perseguição. A vida de Anne Frank é uma lembrança constante da necessidade de tolerância e compaixão, especialmente em tempos de crise e conflito. Sua mensagem de esperança, resiliência e humanidade continuará a inspirar gerações futuras. Então, gostou dessas informações? Se gostou, deixe um like, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo Você Conhece!